Fala galerinha, professor Nathan Gama aqui passando para a gente resolver a prova da UES, a prova 2025.2. A gente vai logo aqui resolver as nossas questões. E a meu ver, assim, uma prova que eu acredito que foi tranquila em relação ao vestibular anterior, dentro daquele padrão que você já conhece, que é uma prova realmente conteudista, que o aluno tem que saber desenrolar as fórmulas e tudo mais. Enfim, eu vou trazer aqui as resoluções das questões, inclusive fazer comentários a respeito, talvez, de prováveis anulações, enfim. Vamos lá começar aqui com a questão número 3. Aqui a questão que eu acredito que seja mais fácil da prova, tá certo? Questão número 13, que diz o seguinte, ó. Ele quer saber qual é a soma dos divisores desse número aqui, ó, 9.438. Gente, toda vez quando você quer resolver e descobrir quanto é os divisores positivos de um números e só pode ser números primos, você tem que fazer a fatoração, né, ó. Então aqui, ó, 9.438 ele é um número par, então a gente vai começar logo dividindo aqui por 2, né? Então eu faço logo a divisão aqui por 2, que é só o número primo, né? Então a gente obtém esse primeiro número aqui, ó, que é 4.719. Depois a gente verifica que ele é um número divisível por 3, porque o somatório aqui, ó, é um somatório que dá um número divisível por 3, beleza? Quando eu faço aqui por 3, dá 1.573. 1.573 só dá para a gente dividir por 11, que dá 143, que de novo por 11 dá 13, e por 13 dá 1. Então, quais são os fatores que são divisores primos, né? Que são os fatores aí do número 9.438. Então, eu tenho o número 2, eu tenho o número 3, eu tenho o número 11. Não precisa repetir o 11, tá? Basta, ele só quer saber quais são os divisores, né, desse número. E o 13. Então aqui a gente teria esses quatro números aqui para a gente fazer, ó, a soma deles, tá certo? Então fazendo aqui a soma, 2 mais 3 mais 11 mais 13, a gente obtém aí como resposta 29. Gabarito aqui da nossa primeira questãozinha é o item D, bem de boa. Como eu disse, uma questão, a meu ver, uma questão bem fácil em relação à prova da UES, e sempre tem uma questãozinha nesse nível assim mais básico, só para você desenrolar e fazer fatorações e tal, uma questão, um assunto aritmética, essa questão número 13, tá certo? Vamos aqui para nossa próxima questão, questão 14, que trouxe o seguinte assunto, ó. Os gráficos matemáticos são instrumentos fartamente utilizados em múltiplas atividades profissionais. No plano, com sistema de coordenadas cartesianas usual, ortogonal usual, os gráficos das funções f e g, de funções aí, né, reais, variáveis, é definida por, aí ele colocou aqui, f é igual a 2 elevado a x ao quadrado menos 3. G de x é a função 4 elevado a x. E ele diz ó, que essas duas funções possuem dois pontos de interseção dentro do padrão S. Quando dois gráficos se interceptam, para você achar esses pontos de interseção, basta você igualar eles, tá certo? Então você vai igualar as duas equações, ó. Seria essa daqui igual a essa daqui. A gente tem aqui um exemplo de equação exponencial, em que a nossa maneira de resolver é procurando deixar tudo com a mesma base, ó. Então eu vou colocar aqui 4 é 2 elevado a 2. E aqui repetindo, ó, 2 elevado a x ao quadrado menos 3. E 2 aqui, ó, fazendo a multiplicaçãozinha dos expoentes dá 2x. Eu consigo deixar na mesma base para fazer o cancelamento e assim ficar com a partezinha de cima, ó. Que é exatamente essa que vocês estão vendo aqui. Joga todo mundo para o mesmo lado e igual a zero. E aí você tem a nossa equação aqui do segundo grau, em que as raízes é exatamente 3 e menos 1. Natan, por quê? Por conta da soma e do produto. A soma é menos b sobre a e o produto
é C sobre A, né? E aí, quando a gente faz isso, vai ficar menos 2 sobre 1, que é 2. E o produto C sobre A é menos 3 sobre 1, que dá menos 3. Então, esses dois números aqui, ó, a soma deles é 2 e o produto deles é menos 3. Então, por isso que tem que ser eles 3 aqui. Só que a gente acabou de descobrir x, né? Ó. Lembrando que todo ponto ele tem coordenada x, ele tem coordenada y. Então, já que são dois pontos, então eles possuem 2x. Um x que é 3 e outro x que é menos 1. Como é que eu faria nessa questão para descobrir o y? É só você substituir uma delas, porque já que elas são iguais, em qualquer uma delas você acha o y, tá? Então, eu vou substituir aqui, ó, nessa daqui, beleza? Se o x for 3, eu vou ter 4 elevado a 3, que é 64. Então, o meu y é 64. Já se o x for menos 1, vai ficar assim, ó, 4 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 quarto, tá certo? 1 quarto. Quando a gente faz aí, a gente encontra esse númerozinho aqui, 1 quarto. Feito isso, a pergunta é, qual é o produto das coordenadas desses pontos? Então, quanto é o produto? É multiplicação, né? De 3 vezes 64, vezes menos 1, vezes 1 quarto. Ok? Então, aqui, ó, quando a gente faz 64 dividido para 4, é 16. 16 vezes 3 é 48. Como tem esse menos, menos 48, o gabarito aqui da questão 14 é o item A. É o resultado aqui dessa questão. Certo? Então, o aluno tinha que saber movimentar aí a equação exponencial e um pouco de equação do segundo grau, né? E essa partezinha de substituição para a gente encontrar os pontos de interseção que ele citou aí no texto. Ok? Questão 15. Questão 15 é uma questão de matrizes, em que no primeiro parágrafo ele está contando aí só o que é uma matriz e tudo mais, bem tranquilo. E na parte final ele dá a matriz. E ele quer saber qual dessas afirmativas aí, qual dessas afirmações são verdadeiras, tá? A primeira delas fala sobre determinante. E como é uma matriz 3 por 3, o determinante de uma matriz, ele sempre vai ser, vou repetir aqui a matriz, tá? 1, 2, 3, 2, 0, 2, 3, 2, menos 1. Então, ó, a gente vai fazer... Eu vou fazer um métodozinho, né, de você pegar esses dois carinhas de baixo e jogar lá pra cima. E o 2 de cima jogar aqui embaixo, ó. Para que a gente possa multiplicar diagonais, tá certo? Ele está dizendo que o determinante vai dar 24. Vamos confirmar. Essa diagonal, quando eu multiplico aqui, ó, vai dar 12. Essa diagonal, quando eu multiplico aqui, dá 0. E essa aqui, quando eu multiplico aqui, ó, também vai dar 12. 12 mais 12. Agora, voltando. Essa diagonal aqui, ó, quando eu multiplico, dá menos 4. Só que quando a gente faz multiplicando voltando, a gente troca o sinal. Então vai ficar mais. Essa daqui vai dar 0. E essa daqui, ó, vai dar 4, mas quando vem pra cá fica menos 4. Corta, corta. 12 com 12 é 24. Então a primeira afirmação aí, ó, ela é verdadeira. A número 1 já é verdadeira. Segunda afirmação. O traço da matriz M é não nulo. Gente, o que é traço da matriz? O traço da matriz é você olhar a diagonal principal e somar. Olha, Nathan, o traço vai ser 1 mais 0 com menos 1. Isso aqui dá 0, né? E ele está dizendo aí, ó, que esse traço aí não é nulo. Na realidade, ele é nulo. Então, isso aqui tá falsa. Essa afirmaçãozinha aqui. Ele vai dar 0. Tudo mais. Terceiro, a matriz M, ela é invertível. Concordo. Ela é invertível. Por que, Nathan? Porque ela é invertível? Porque o determinante dela não deu 0. Para você saber se uma matriz ela tem inversa, você verifica se o determinante dela deu 0.
Se deu zero, ela não é invertível. Como não deu zero, então significa que ela é invertível, tá certo? Então a terceira informação aí está correta. Quarta, então já sei aí ó, que duas já estão. Já elimina aqui a letra A, né? E já elimina aqui a letra D. Ou é duas ou três. Última afirmação. Os elementos numéricos da matriz produto m ao quadrado são todos positivos. Então ele está dizendo, se eu pegar a matriz 1, 2, 3, 2, 0, 2, 3, 2, menos 1, e multiplicar por ela mesma, 1, 2, 3, 2, 0, 2, 3, 2, 1, menos 1. Ele está dizendo aí obrigatoriamente que todo mundo vai dar negativo. Quer dizer, todo mundo aí vai dar positivo. Tá certo? E aí eu vou chamar a atenção de vocês aqui, ó, só pra gente ganhar tempo, né, obviamente. Quando a gente faz multiplicação, é sempre linha vezes coluna, tá? Linha vezes coluna. Então, essa linha aí, ela vai multiplicar as três colunas, que teoricamente daria um número aí negativo. Vamos só confirmar. Porque a primeira e a segunda linha são positivos. Quando eu pego a primeira e a segunda linha e multiplico pela primeira e segunda coluna, que são positivos também, isso aí não dá um número negativo. Então a única chance de dar negativo é exatamente quando eu pegar essa linha aí, tá certo? Então ó, vou multiplicar por essa primeira coluna, tá certo? Ó, 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. Menos 1 vezes 3, menos 3. Isso aqui, ó, já não dá negativo, né? Dá um número positivo, 4. Natan, na segunda coluna, a mesma linha pela segunda coluna agora, ó. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 0, 0. E menos 1 vezes 2 é menos 2. Isso aí também não tá dando número negativo, né? Não ficou número negativo aí. E o último, 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Menos 1 vezes menos 1 é 1. Então eu já sei que essa questão aqui, ó, a única possibilidade de dar negativo seria, teoricamente, nesse momento aqui. E não deu, ó, porque aqui dá um número positivo, que é 4. Aqui dá outro número positivo, que é 4, né? 6 menos 2, 4. E aqui a outra vai dar 14. Os outros serão sempre números positivos. Então, todos os elementos são positivos. Então, aí a gente encontra o gabarito letra C. 3 afirmações corretas. É o gabarito aí da questão 15. Demora um pouquinho? Demora. Mas como eu estou dizendo para vocês, a prova da UES, ela traz também essas questões para você analisar item por item, né? Então, isso faz com que até o aluno tenha que ser um pouco inteligente em relação a como eu faço uma maneira de chegar mais rápido na resolução sem passar por etapa por etapa. Então o aluno tinha que se ligar nisso aí. Essa questão era só ele fazer a última linha com as três colunas, porque não tinha necessidade das outras, já que tudo era positivo, né? Então fica bem tranquilo aí. Ok? Vamos aqui para a próxima questão. Questão 16. Clássica questãozinha também. Em um terreno plano limitado por uma linha fechada na forma de um losango. Então, bora desenhar aqui um losango. Se a medida de um dos lados do losango é 20, ó, se um é 20, todos são, né? Já que é um losango, todos os lados são iguais. E se a medida de um dos seus ângulos internos é 60? Se um é 60, automaticamente aqui embaixo ó, tem que ser 60. E automaticamente aqui, ó, e aqui, eles têm que dar para fechar os 360, né? São ângulos iguais, ângulos opostos sempre são iguais. Então aqui tem que ser 120 por 120. Aí, ó, eu vou cortar aqui. E eu vou cortar aqui. Pronto, para formar justamente que ângulo? O triângulo retângulo, em que aqui em cima, ó, eu posso garantir que aqui é metade
E eu posso garantir que aqui é metade. Que essa questão, na realidade, ela queria que você soubesse e destrinchasse o triângulo 30, 60, 90, em que ele deu a hipotenusa que é 20, né? Ó. Sendo 20, o triângulo 30, 60 e 90, aqui tem que ser metade. E aqui, ó, metade com raiz de 3. É essa estruturazinha aqui. Então, eu já saberia que aqui embaixo, ó, isso aqui é 10. Isso aqui é 10 raiz de 3. Tá? Que seria desse triângulozinho que tá aqui, ó. Desse lado aqui é 10 também. Então, aqui embaixo é 10 raiz de 3 também. Tá? Então, basicamente era isso que você tinha que saber desenhar e argumentar para resolver e descobrir as diagonais. Aí a pergunta é, então qual é a área do terreno? A área de losango? A área do losango é sempre diagonal maior, diagonal menor, dividido para 2. Diagonal maior, esse mais esse, 20 raiz de 3. Diagonal menor, 10 mais 10 é 20. Dividido para 2. Certo? Aí eu posso cortar aqui, ó, esse 20 com esse 2 que dá 10. E multiplicando dá 200 raiz de 3. Que o gabarito aqui pra gente é a letra C. Czinho aqui é a questão resolvida. Mais uma que, na minha visão, era totalmente possível. Você que se preparou, estava estudando para essa prova, consiga resolver e acertar ela, tá? É uma das questões bem tranquilas que aparece na prova da US, ok? Para frente, prosseguindo aqui. Uma criança, questão 17, trouxe o assunto geometria espacial, tá? Uma criança ganhou um brinquedo composto por 8 cubos pequenos, todos com o mesmo tamanho e mesma dimensão. Quando encaixados convenientemente, formam um cubo maior. Então, se são, ó, 8 cubos e eles vão se encaixar e formar um cubo maior, então, obrigatoriamente, vou desenhar logo aqui o cubo maior. Como tem que dar 8, então eu já sei que quando eu pegar esse aqui, multiplicar por esse, tem que dar 8. Tá certo? X ao cubo tem que dar 8. Ora, x é a raiz cúbica de 8. Portanto, x é 2. Tá certo? Ou seja, conclusão, tem 2 cubinhos em cada uma das faces, ó. Seria essa lógica aqui, ó. Beleza? Então tem 2 em cada uma das faces. Aí ele diz assim, ó. Se a medida da área superfície total, do cubo maior é 384, ora, Nathan, ele está falando de área total. A fórmula da área total é 6 vezes a aresta aqui é x, né? 6 vezes aqui, no caso, x ao quadrado. Se ele está dizendo para mim que a área total é 384, 6x ao quadrado, aí agora eu consigo descobrir quanto é a medida de cada um dos lados, né? Passa aqui, ó, 384 dividido para 6. O resultado dessa divisão aí é justamente 64. Então, x vai valer 8. Beleza? 8 seria a medidazinha do x, que é o lado, a aresta, né, desse cubo maior. Mas não foi dividido em pequenos, né? Então aí, ó, vai ficar 4 para cá e 4 para cá. Já que x, ó, é tudo, tá certo? Então o cubinho menor, ele tem 4 de aresta. Aí a pergunta é, então qual é a área total em centímetros quadrados do cubo menor? De um deles. Ah, tá, mesmo esquema, ele quer a área total, é 6 vezes a arestazinha, que a gente acabou de descobrir que é 4, né? Ao quadrado. Então vai ficar aí 16 vezes 6, né? Que é igual a 96. Gabarito aqui da questão 17, letra B aqui resolvida pra gente. Uma questão aí que tinha que o aluno saber
desenrolar a ideia de áreas, né? Então, a questãozinha que tinha que ter o conhecimento das fórmulas de área de cubo e principalmente essa malícia de entender quantos tem, já que são 8. Por que que fica dessa forma? Lembrando mais uma vez, né? Por que que fica dessa forma? Porque justamente se ele tem 8 quantidades, significa que tem que ter 2 no comprimento, 2 na largura e 2 na altura, para finalizar justamente aí 8 caixinhas, um em cima do outro, né? Então por isso que eu cheguei a essa conclusão que era 2 por conta disso, tá? Questão 18. A questão 18, o primeiro parágrafo aí vai só explicar o que é uma permutação. E o que interessa pra gente é só o último parágrafo, tá? O último parágrafo fala assim, ó. Assinale a alternativa que indica o número de modos como 6 homens e 6 mulheres. 6 homens, 6 mulheres. De mãos dadas podem formar um círculo, uma roda de ciranda, na qual pessoas de mesmo sexo não fiquem juntas. Aí ele falou aqui no texto sobre permutação circular, permutação simples e tudo mais. Se você tem 12 lugares, vou botar aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu tenho 12 lugares e eu tenho que colocar homens e mulheres alternando, o que a gente normalmente faz para resolver essa questão? Eu escolho as mulheres para elas começarem a escolher os seus 6 lugares. Lembrando que uma não pode ficar do lado da outra, então automaticamente na hora que uma senta aqui, essas duas cadeiras aqui elas têm que ficar vagas. E aí vai fazer justamente todo o processo do círculo, né? Ó. Tem que ter essa alternação, essa alternada, vamos chamar assim, né? E como elas podem sentar num primeiro momento em qualquer um dos 12 lugares, então a permutação das 6 mulheres é uma permutação circular. Que jogando na fórmula é 6 menos 1 fatorial, que dá 5 fatorial. Então as mulheres têm que fazer no esquema fatorial. Tem que ter 5 fatorial, permutação circular. Por que que os homens não entram no esquema de permutação circular? Justamente porque na hora que elas sentam, eu já estou afirmando quais são os lugares vagos em que os homens vão sentar. Eles podem rodar? Não. Eles podem trocar apenas de lugar entre eles. Então a permutação dos homens é uma permutação simples de 6 pessoas, que é 6 fatorial. Então o gabarito aqui pra gente, ó, é a letra B, porque a gente vai multiplicar, porque tem que colocar os homens e as mulheres. Homem e mulher. Como é I, você já sabe que é uma multiplicação. Nem tinha soma, né, aí. Mas só aproveitando aqui pra gente comentar essa lógica por trás da questão. Beleza? Tem que multiplicar. E um é uma permutação circular e o outro é uma permutação simples. 19. Outra questão aí, trazendo o sistema, que você tinha que resolver, mas eu vou tentar aqui facilitar ao máximo também para vocês, ó. Ele diz aí que esse sistema aí, x, y, z, são os 3 primeiros termos de uma PA. Ora, se x, y, z é uma PA, então eu posso dizer o seguinte, ó. O y é o do meio, né? Então, o da frente é y mais r, o de trás é y menos r. E o somatório deles, o primeiro, o segundo, o terceiro, se a gente somar, o texto já me deu aqui, ó, uma dica, ó. Vai dar 12. Tá? Então pode cortar R com R, vai ficar 3y igual a 12, né? Para o y ser exatamente 4. Então esse carinha aqui do meio, ele é 4. Mas o somatório tem que dar 12. E como esses termos aí formam uma PA, obrigatoriamente os vizinhos aqui, ó, tem que ser números que a média dê 4. E aí para se tornar uma PA, por combinação, digamos assim, de resultados, eu sei que aqui tem que ser 2 e aqui tem que ser 6. Estão vendo que é uma PA que está aumentando de 2 em 2? 2, 4, 6. E eu já sei que o somatório tem que dar 12, tá? Foi assim que eu cheguei à conclusão de ser 2 e 6. Uma PAzinha aí com razão 2. E a pergunta é, qual é a soma dos seus 20 primeiros termos? Então eu vou achar primeiramente quem é o 20º termo, tá? 20º termo é o primeiro, mais
20 menos 1, que é a fórmula, né? Vezes a razão, que é de 2 em 2. A fórmula é essa aqui, ó. A1 mais N menos 1 vezes R. A N. Certo? Primeiro termo é 2. E aí o Nzinho aí é 20. 20 menos 1 vezes 2. Certo? Resolvendo aqui, ó. Vai ficar... Aqui dá 19, né? Então vai ficar 2 mais 2 vezes 19, que dá igual a 38. Portanto, o vigésimo termo é 40. Ok? Mas a pergunta não é quem é o vigésimo. A pergunta é qual é a soma dos 20 primeiros termos. E a soma de uma PA é o primeiro mais o último vezes a quantidade sobre 2. Então, o primeiro termo, 2. O último termo, o vigésimo, 40. Quantidade, são 20, né? Então, quantidade é 20 sobre 2. Tá certo? Aqui vai ficar 42. Aqui corta dá 10. Vai ficar 420 o gabarito aí pra gente, a letra D. Tá certo? Uma questão também aí tranquila de ser resolvida. Mas, mais uma vez, tinha que ter toda essa malícia de saber como organizar esses elementos olhando para o que ele me deu. Ele me deu essa informaçãozinha aqui, ó. Eu aproveitei ela para resolver a questão mais rápida. Ah, Natan, eu quis resolver o sistema, escalonamento e tudo mais. Daria certo? Dá. Só que você perde um tempo que às vezes na hora da prova você não tem. Então fica aí de boa para vocês se ligarem, tá certo? Questão 20. Essa questão 20 faz o seguinte, traz o seguinte enunciado. Ó. Uma circunferência com centro no ponto O, tá aqui, ó, circunferência com centro no ponto O, está inscrita em um quadrado XYZW. Tá aqui, ó, quadrado, vamos desenhar aqui o quadrado. Inscrita é dentro, né? Então você tem que fazer todo o processozinho aqui. Na hora da prova não tem régua, né? Então aqui eu tô fazendo também, ó, na mão, na hora. Uma circunferência está escrita um x, y, z, w. Vamos lá. Cuja medida do lado é 10. Se esse lado aqui é 10, então eu já chego à conclusão que esse pedacinho daqui para cá, ó, vale 5. Daqui para cá, vale 5. Continuando. Se N e M são os pontos das circunferências que estão respectivamente no lado XW, ó, respectivamente, ó, XW tem que ser o N e YZ tem que ser aqui desse outro lado, né? E ele diz que são os dois pontos que estão no quadrado e eles estão na circunferência, né? Então é exatamente esses pontos aqui, ó. Aqui é o N, aqui é o M. Esses dois pontos estão tanto no quadrado como na circunferência. Tá bom? Olha o que ele falou depois. Seja aí no interior do quadrado, a interseção significa cruzamento, do segmento XM, olha aqui, ó, do X para o M, ligo, ó, vou ligar. Tá aqui. Então ele disse o quê? I é a interseção de XM com a circunferência. Essa reta XM tocou na circunferência onde? Aqui, ó. Aqui é o ponto I que a questão está falando. Continuando. Se P tá justamente na reta NM, que está aqui nessa linha vermelha, ó. O P está aí. E é o pé da perpendicular a NM. Então, se P é o pé da perpendicular NM que passa por I, então, perpendicular, 90 graus. Pé da altura perpendicular e tudo mais, ó, significa que eu tenho que sair daqui, vir para cá e formar 90 graus. Aqui é justamente o ponto P que ele citou aí no texto. Ó. Tá ok? Pronto.
Se PNM é o pé da perpendicular que passa aí, então em medidas, qual é o segmento IP? Ele quer saber quem é o tamanho dessa linhazinha aqui, ó. Beleza? E aí o que que eu vou fazer para resolver essa questão? Ó? Daqui para cá é 5, né? Mas daqui para cá também é 5. Porque isso aqui também é raio. Essa linhazinha verde é raio. Então daí para aí também é 5. Ele quer saber quem é esse segmento aqui, que eu vou chamar de H. E esse aqui, esse pedacinho PO, eu vou chamar de A. Tá bom? Aí eu vou fazer Pitágoras. Ó, Pitágoras. 5 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais A ao quadrado. Seria essa formulazinha aí, essa lógicazinha aí. Beleza? Aí qual é a outra lógica que eu vou fazer? Ó? De x para n, isso aqui é a metade do lado do quadrado, né? Então isso aqui é 5. Então, olha o que eu tenho, ó. Eu tenho esse triângulo retângulo, em que a altura é 5 e a base é 10, que é o triângulo XNM, tá? E eu tenho esse triângulo aqui dentro, ó, que aqui é H, e esse pedacinho aqui, ó, do H até lá, aquela ponta, é A mais 5, né, ó? A mais 5. Também retângulo, que ele falou aí pra gente. Esses dois triângulos são semelhantes. Então eu vou fazer, ó, base do maior está para base do menor. A altura do grandão está para a altura do pequeno. Corta 10 com 5, dá 2. Meio pelos extremos, 2H é A mais 5. Até aqui de boa? Tranquilo, né? E aí vamos lá. A pergunta é quem é o H. Então eu vou isolar o A. Ó. A vai ser 2H menos 5. E eu jogo essa informação aqui, ó. Então vai ficar, ó, 25, que é 5 ao quadrado, H ao quadrado, mais o A, que é 2H menos 5, ao quadrado. E daqui vai sair a resposta. Certo? 25 é igual a H ao quadrado, mais esse carinha aqui ao quadrado é 4H ao quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá 20H, mais o quadrado do segundo, dá 25. Certo? Resolvi ali, ó, produto notável. Esse 25 corta com esse 25. Ok? E aqui, ó, somei eles dois, dá 5H ao quadrado. Se eu passar esse menos 20 para o outro lado, ele fica mais, ó, mais 20H. Como H não pode ser zero, então eu posso cortar, ó, esse H com esse H aqui, ó, sobrou um H ainda. Então 5H sendo 20, dividiu, H é 4. Gabarito aqui pra gente, letra C, essa questão aqui, ó, eu considero ela difícil porque além do desenho, que metade da questão é o desenho, você tinha que ter aí conhecimento de duas coisas, né? Tinha que saber a parte do Pitágoras e a parte da semelhança do triângulo. Não é algo tão simples assim que as pessoas resolvem com naturalidade, com tranquilidade. É o tipo de questão que ela sim iria trazer uma dificuldadezinha maior, principalmente no início fazendo o desenho, tá certo? E ainda chamo a atenção de vocês para outra coisa. Vocês perceberam que eu não li a nota, né? A nota aqui, gente, ó, ela apresentou um errozinho de digitação, ó. Considere os triângulos retângulos, aí ela botou só PO. Ela só disse que isso aqui, ó, só falou dessa linha. Mas com certeza ele estava se referindo ao triângulo retângulo IPO. Então faltou um izinho aqui, ó. Ah, para isso influencia na questão? Não influencia porque dá para resolver sem nem a gente ter lido isso. Porque o texto já deixa claro que era 90 graus. Então, assim, dificilmente a UES, acredito eu, dificilmente a UES iria anular essa questão, porque é só uma nota. Considere aí e tal, né? Então, por conta de um izinho que não apareceu, seria aí talvez um motivo para anulação, o que eu
Não acredito que vá acontecer, tá certo? Essa é a questão 20. Questão 21. Penúltima questãozinha aqui, ó. Essa daqui também, mais uma que requer um pouco mais de cuidado nas questões. Ele me dá essa função, tá? Vou escrever aqui, f de x é igual a x mais 1 sobre x. E ele diz, ó, vamos lá, analisando item por item. Primeiro, a imagem dessa função é todo o conjunto dos números reais, só não pode ser zero. Ele está dizendo, ó, isso aí é todo mundo, só não pode ser zero. Como é que eu vou resolver isso? Ó? F de x é y, né? Então ficaria assim. Vou testar aqui a primeira informação, tá? Bom, aqui quando a gente fosse fazer MMC, ficaria xy, x ao quadrado, 1. Jogando para o outro lado, vai ficar x ao quadrado menos xy mais 1 igual a 0. Beleza? Quando eu fosse fazer delta, o meu deltazinho aqui, ó, ele ia ficar... O delta ele tem que ser positivo, né? Já que é o conjunto dos números reais, tem que ser um número positivo. E, teoricamente, aí a gente não sabe ainda se pode ser 0, enfim. Então, ia ficar b ao quadrado. Quem é o b? O b é menos y, né? Ó. B ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c. E isso tem que ser maior do que 0. Bom, Nathan, y, que é a imagem, ele ia ficar y ao quadrado menos 4 maior do que 0. Passa o 4 para o outro lado, ia ficar y ao quadrado maior que 4. Tirou a raiz, vai dar mais ou menos 2. Então, y, ele tem que ser maior que 2, certo? Que vai ficar mais ou menos, né? E y, ele tem que ser maior, vou botar aqui, ó, menor na realidade, que menos 2. Seria essa lógicazinha que eu estou colocando aqui para vocês. Então, ó, y é a imagem. Essa seria a imagem da minha função. Então, essa imagem da minha função, ela tem aí, no caso, essas duas condições aqui, ó. O y tem que ser maior do que 2 e o y também ele pode ser menor do que 2. Então, ele teria, sim, não necessariamente só o zero que ele não poderia obter, né? Na realidade, ele não pode nem ser 1, por exemplo. Ele não tem a possibilidade dele ser 1. A gente pega e já exclui aí. No caso aqui, a gente coloca até maior ou igual, né? Vamos até colocar aqui maior ou igual para ficar melhor. Maior ou igual a 2 e menor ou igual a menos 2. Então, ele não pode ser 1, ele não pode ser 0. Então, essa daqui, ó, ela tá falsa. Essa informaçãozinha aqui tá falsa. Certo? Tá vendo como só essa informação já leva um tempo? Vamos para a segunda informação. A reta cuja equação do sistema de coordenadas cartesianas ortogonal usual é x mais y igual a 0. Ou seja, essa reta aqui é a reta y igual a menos x. Então, que reta é essa? Essa retinha aqui, ó. É essa retinha aqui, ó, que ele está se referindo, tá? Ó. Essa retinha aí. Essa reta aí, ela não vai interceptar o gráfico dessa função. Nathan, e essa função aí é o quê? Essa funçãozinha aí, ela é chamada de hipérbole, né? As assíntotas, né? Quando a gente vai colocar e resolver ela. A gente nem tem tempo aqui de dar uma teoria, uma explicação sobre ela. Mas, basicamente, essas assíntotas aí, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou passar a retinha aqui do eixo, tá? O outro eixo que seria a reta x igual a y, ou y igual a x. Essa minha função aqui, ó, ela é um gráfico que ele não toca o eixo y e ela faz esse movimentozinho aqui, ó. Tanto aqui como aqui, ó. Esse seria o gráfico. E o texto estava dizendo que esse gráfico ele não toca
essa retinha aqui. Realmente não vai tocar. É verdadeiro. Para resolver essa questão, o aluno tinha que ter noção de como desenhar esse gráfico. A gente sabe porque, enfim, a gente trabalha diretamente com isso. Por isso que a gente, para ganhar tempo, já estou colocando aqui o desenho delas, tá? Mas esse gráfico aqui corresponde a essas duas curvas que eu desenhei para vocês. Então é verdadeiro. Terceira informação. Ele vai dizer aí que essa função ela é uma função ímpar. Ou seja, se eu pegar um x negativo e substituir nela, ele vai trocar o sinal da função toda. E isso é verdade, ó. Por quê? Porque se eu colocar f de menos x lá na função, vai ficar assim, ó, menos x 1 sobre menos x. E isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. É a mesma coisa de eu colocar o menos em evidência, vamos colocar assim, na teoria. E isso aqui justamente é menos a função de x, que era exatamente o que ele citou aqui, ó. Então, essa daqui é verdadeira. Ela é uma função ímpar. Botou um número negativo aí, a função ela fica negativa. E a última, a quarta, né, que ele colocou aí, ó. Ele disse que essa função aí, ela é periódica, com período igual a 2. Gente, ó, para uma função ser periódica, uma dica, sugestão aqui para vocês. Para uma função ser periódica, ela tem que ficar sempre se repetindo. Por isso que tem um período. Ela vai sempre ter uma lógica de pegar e ficar se repetindo a estrutura dela. É só você lembrar de função trigonométrica, que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então ela tem esse período, né? E essa função aqui, como eu desenhei para vocês, ela não tem essa ideia de repetição. Ela vem aqui embaixo, ó, subiu, 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 depois, ó, desceu. A outra aqui, ó, desceu, 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 depois subiu. E ela nem toca o eixo X, né? Então, essa daqui, ela é falsa, tá certo? Então, Bzinho só tem duas informações aí verdadeiras. É o gabarito aí da questão 21. Aqui é a penúltima questão. Já a nossa última questão trouxe um erro de digitação e aí sim, essa daqui teria ou vai ser, ou já foi, dependendo de como você está assistindo esse vídeo aí, né? Ela foi anulada, tá? Será anulada para quem está acompanhando aqui a resolução atual. Por quê? Porque ele me dá um polinômio do quinto grau. Ó, tá aqui o polinômio do quinto grau. E o certo deveria ser 9x. Ele colocou 9 elevado a x. Tá certo? Então, problema apareceu aí. Exatamente nesse pontinho aí que deu o probleminha, tá bom? E aí ele tinha me dado aqui, ó, as 5 raízes, tá certo? Ó, ele tinha me dado aqui as 5 raízes, que era menos 1, 0, 1, e o U e o V. E aí, pra gente resolver, se fosse 9 elevado a x, a gente chegaria a algumas coisas que não são verdades, né? Que seria que, quando o x for 0, ó, quando o x for 0, o polinômio ele zera. Se a gente substituir aqui, do jeito que tá, ele não dá 0. Na realidade, ele vai dar 1, tá certo? Então, por isso que esse é o probleminha aí da questão. Beleza? Mas vamos supor, né? Vamos aqui supor, Nathan, que ele ajeitou e tudo mais. E eu quisesse saber quem é esse U e quem é esse V, que era justamente a pergunta aí, né? Que foi citada na questão. O que, que a gente iria fazer? Bom, se ele me deu aqui as raízes, ó, menos 1, 0, 1, U e V, a primeira coisa que eu ia fazer aqui para resolver essa questão, já que ele quer o produto aqui das duas, era justamente analisar o polinômio. Esse polinômio aí, como eu disse, ele é do quinto grau, então ele tem que ter 5 raízes. Beleza, Nathan? Apareceu aí as 5 raízes. Mas aí vamos lá, agora como é que ficaria essa parte? Eu colocaria aqui, ó, x em evidência. Ó, x em evidência vai ficar x4 menos 10x2 mais 9. Primeiro ponto, primeiro passo seria esse. Segundo passo, Nathan, isso aqui tudo, lembrando, igual a zero, porque são as raízes, né? Ele disse aqui, ó, pega as raízes, então igual a zero. Ok. Segundo passo,
Esse polinômio aqui do quarto grau, eu consigo quebrar ele. Quebrar ele por quê, Natan? Porque ele é uma biquadrada. Se é uma biquadrada, x elevado a 4 menos 10x2 mais 9, a gente faz justamente por soma e produto. Ó. A soma dando 10 e o produto dando 9. Que números são esses? Seria justamente 1 e 9. Então ficaria ó, x ao quadrado menos 1 e x ao quadrado menos 9. Olha aqui, ó. X ao quadrado menos 1, x ao quadrado menos 9, que é a biquadradazinha aí. Só que isso aqui é justamente um produto notável, né? Que é x mais 1 vezes x menos 1. E esse aqui, ó, é x mais 3 vezes x menos 3. E tá aí justamente as raízes que ele citou, ó. Ó, 1 e menos, ó, 1 e menos 1, tá aqui, né, já, ó. 1 e menos 1. 0, porque é esse x aqui, né? Porque quando um produto de raízes é... Um produto, na realidade, dá 0, significa que um deles tem que ser 0. E o outro tá aqui, ó. 3 e menos 3. Então, obrigatoriamente, o U deveria ser o 3 e o V deveria ser menos 3, ou vice-versa, tanto faz. A ordem aqui não faz diferença, não. Tá bom? Então, o produto aqui que ele queria dá menos 9. Então, o gabarito aí seria o item A, caso não tivesse tido esse probleminha aí na digitação dessa questão. Tá? Então, o aluno tinha que ter conhecimento aí de colocar evidência, fatoração, produto notável. Gente, ó, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido a resolução aí dessa prova. Como eu disse, foi uma prova dentro do padrão da UES e eu sempre gosto de falar o que eu acho em relação ao desempenho do aluno em relação a essa prova. Fechar as 10, perfeito, né? Perfeito, apesar de ter tido essa questão aí, como eu disse, provável questão anulada. Mas o que eu sempre gosto de chamar a atenção de vocês é o que daria para responder no contexto geral, analisando o contexto geral, eu que me preparei para essa prova, tinha conhecimento básico, né, tinha estudado pelas provas anteriores. Eu considero essa prova que daria sim para você alcançar ali na média de 7 a 8 questões. Eu deixo ali sempre duas num padrãozinho ali que seria um pouco mais difícil de encontrar, justamente por conta dessas questões que demoram um pouco mais, e aí requer o tempo, e o tempo às vezes não favorece tanto a resolução da prova. Então, eu acredito que duas ali, em média, demorariam um pouco mais, talvez fizesse você errar alguma coisa assim. Mas entre 7 e 8, do geral, é uma quantidade que eu acredito que é tranquila de você tirar se você tivesse tido a concentração necessária, tá bom? Enfim, estamos aqui finalizando. Eu espero que vocês tenham tido aí um bom desempenho. E você que está estudando para essas próximas provas da UES, fica aqui desde já o convite para o nosso canal, trazendo todas as informações aqui para você. Valeu, tchau, tchau.